Mas sábado, dia da consagração, eu tinha um compromisso em Arraial do Cabo, mas Deus falou, vai lá na igreja, e eu estava com o propósito de trazer um pregador, né? Mas ele estava enfermo, os irmãos conhecem, né? Estava no regional, fazendo uma operação. Falei, Jesus, eu quero um pregador. Ele me trouxe a correr para cá e disse, rapaz, eu quero, que mistério é esse que o Senhor falou? Botei ele para ministrar. Eu falei, amém. Falei, nem conheço ele, mas aleluia. Deus seja louvado. Foi Deus que mandou a gente ter que obedecer, né, irmãos? Aleluias. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, aqui está meu Pai, seu ungido, meu Pai, escolhido do Senhor, a qual o Senhor, meu Pai, me direcionou, meu Pai, para que ele possa estar, meu Pai, ministrando na noite deste dia. Que o Senhor, meu Pai, venha usar ele como canal de bênção, Pai. Sem a campanha, meu Pai amado, Pai querido, com um tema, meu Pai, tomando posse, meu Pai, do meu milagre. O Senhor sabe da forma de usar o seu filho. Pai, que não seja ele, mas seja o Senhor. Que ele diminua, meu Pai, sobre o seu altar e o Senhor cresça, Senhor. Ele venha transbordar na presença do seu Espírito Santo, transmitindo tudo aquilo a qual o Senhor quer transmitir para a sua noiva, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Aleluia. Muita alegria estar na casa do Senhor. E já sem demora, vou lá no tema, em João capítulo 5, no versículo, somente o versículo de número 5. João capítulo 5, aleluia. Agradeço a Deus primeiramente por essa rica oportunidade. Agradeço ao pastor, porque quando Deus manda a gente tem que obedecer. É Deus quem faz. Eu não tenho poder de curar os irmãos, o pastor não tem poder de curar os irmãos, mas eu sirvo um Deus que tem poder para curar, poder para salvar. Ele é quem muda a história, Ele quem é o dono, Ele quem é o médico, Ele quem opera, Ele quem faz. Mas o pastor deu uma aula aqui extraordinária de o que é ter fé. Fé não é você ver para fazer, é você fazer sem ver, é você acreditar. Se você não acredita, você não tem fé. Você tem que acreditar, você tem que buscar mesmo não vendo. Uma hora vai chegar. João capítulo 5, versículo 5, e vai dizer bem assim, ó: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa palavra é muito interessante. Quando o pastor me deu o tema, eu já fui estudando, já fui em cima dela. E o interessante dessa palavra, que eu estava ali sentado, o Senhor me deu a palavra do cego de Jericó. A palavra do cego de Jericó é que tinha uma multidão cercando Jesus. Só que o interessante é que a multidão não era curada, a multidão não via milagre, mas alguém que estava fora da roda, quando chamou diferente, Jesus atendeu. Você está entendendo? Não importa quanta gente tem, não importa qual seja o nome da pessoa, o importante é como você chama a atenção do mestre. Se você só fizer parte da multidão, você só vai ser mais um. Chama a atenção dele essa noite diferente. O interessante é que essa palavra fala que o homem era enfermo e não paralítico. A palavra que eu vai falar em João capítulo 5, se encontrava um homem que não era paralítico, mas enfermo. A palavra enfermo, no grego, ela significa astenos. E essa palavra, ela me chama a atenção porque ela quer dizer que o homem ele tinha falta de força, ele tinha uma fraqueza, uma incapacidade de agir, de fazer as coisas, porque essa enfermidade tirava a sua força, essa enfermidade sugava, roubava dele. Obrigado. Essa enfermidade tirava a força daquele homem. Então é interessante que o homem ele não era paralítico, mas a enfermidade impossibilitava ele de andar. E eu fui estudar mais a fundo, e a palavra do Senhor vai falar que esse homem estava junto de um tanque de Betesda. E eu fui estudar sobre o tanque de Betesda, a casa da misericórdia. E o interessante dessa palavra, que logo de cara o Senhor já foi falando comigo, ele foi falando: tem gente que tem colocado a esperança no lugar errado, tem gente que tem me buscado no lugar errado, tem gente que tem acreditado nas coisas erradas. Eita. E quando eu fui falando isso, eu falei: Senhor, eu não estou entendendo. E o Senhor ele foi falando: aquele homem ele estava no canto errado, na porta errada, no lugar errado. Ele precisava de uma cura e não recebeu a cura naquele lugar. Imediatamente o Senhor foi me levando para a mulher samaritana. A mulher samaritana ela tinha 5 esposos e o que ela tinha já não era dela. Eita. Ela procurou amor, ela procurou uma compaixão, uma união no homem, no lugar errado. E também vai falar que ela tinha uma necessidade, beber água, mas ela foi tirar água no poço.
E imediatamente o Senhor foi me levou lá na mulher do fluxo de sangue. Ela foi procurar médicos humanos. Ela precisava de uma cura, mas ela depositou a esperança em tudo que ela tinha. E eu estava sentado, quando eu vim para cá, o Senhor colocou no meu coração: ele precisava de cura, e eu era a cura. Ele precisava de uma resposta, eu era a resposta. A mulher, ela foi procurar ajuda no homem, amor do homem, mas eu era o noivo dela. A mulher foi procurar água no poço, mas eu era a fonte. Aquela mulher foi procurar os médicos lá fora, mas eu era o médico dos médicos. Ela foi bater nas portas, mas eu sou a porta que ela precisava bater. Que às vezes você está buscando no lugar errado, está batendo da maneira errada, está precisando da pessoa errada. Aquele homem havia 38 anos no lugar errado, esperando de alguém levantar ele para botar ele no poço, para botar ele naquele tanque. Mas o interessante é, ele estava esperando algo de alguém que só viria de Jesus. Eu venho falar para você em quem você tem se apoiado, em quem você tem esperado, em quem você tem depositado a sua confiança. Às vezes você está falando: eu vou lá em fulano porque fulano pode me ajudar. Eu não vou esperar um pouquinho porque esse clã pode me ajudar. Aquele homem estava ali: eu vou ficar aqui porque um dia alguém vai me ajudar. Mas ele colocou a esperança no lugar errado, na pessoa errada. Jesus, quando ele chega até ali, é interessante que Jesus subiu para a festa. Só que o interessante é que, tendo festa em Jerusalém, ele decide não ir para a festa para atender o homem. E o interessante é que quando ele vai até o homem, ele só pergunta uma coisa: qualificação? E o interessante é que Jesus, muitas vezes, ele só libera uma palavra. E a gente começa a botar o defeito: mas não tem ninguém que me levanta, não tem ninguém que me leve, não tem ninguém que me ajuda, não tem ninguém que vai me fazer chegar lá. Mas Jesus não perguntou se você tem ajuda, Jesus não perguntou se você tem condição, Jesus não perguntou qual era o seu custo financeiro, Jesus não perguntou nada. Jesus só está perguntando: você quer? Se você quer, abre sua boca e abre a boca e fala. Se você quer a cura, se você quer um milagre, se você quer a transformação, você tem que falar. E o interessante é que Jesus, ele foi falando com aquele homem imediatamente ele se levantou, ele pegou a cama e andou. Só que não podia levantar, não podia levar a cama, porque a cama era uma carga. Só que o interessante é quando aquele homem estava levantando aquela carga, aquela cama, aqueles homens vão chegar até ele: por que você está levando essa cama? Aí ele falou: eu estou levando porque ele me ordenou. Aquele que me curou me ordenou levar. Ei, vão perguntar para que você vai fazer, o porquê você está fazendo, o porquê você acorda cedo, o porquê você sobe o monte. Ei, eu subo porque ele me mandou. Eu faço porque ele me mandou. Eu obedeço àquele que me deu a ordem, porque aquele que obedece, ele vê milagre acontecendo. Só que o interessante é que aquele homem, ele já estava cansado, ele depositava sua força no lugar errado. E o interessante é que aquela enfermidade foi roubando a força dele, foi roubando a esperança, foi roubando o ânimo, a ponto de deixar aquele homem acamado. E quando aquele homem está acamado, a enfermidade tirou tudo que ele tinha, até mesmo a esperança. E eu pergunto para a igreja: o que tem roubado a sua fé hoje? O que tem roubado as suas forças? O que tem te feito parar? O que tem te feito retroceder? A enfermidade daquele homem paralisava ele, impossibilitando ele de andar, de se mover, de se levantar. Aquela enfermidade era como uma prisão há 38 anos na vida daquele homem. Aquela enfermidade era como uma corrente que segurava ele, não deixava ele andar. Às vezes tem algo te segurando, te impedindo de receber a tua cura, o teu milagre. Às vezes tem algo te prendendo, não está deixando você levantar. Mas eu vim falar aqui em Atos capítulo 12, versículo 6. A palavra do Senhor vai falar que quando Pedro, ele foi pego por Herodes e sentenciado à morte, ao decorrer do livro a gente vai ver que Pedro, ele está se conformando com a ação. Se conformar é aceitar a derrota. Se conformar é aceitar o que o homem está colocando sobre a vida dele. Meu Deus. Quando Pedro, ele aceita, ele se conforma, ele vai dormir. A palavra do Senhor vai falar que a gente, ao ler aqui, a gente pode ver que esse homem, ele se conformou com a vida dele. Por quê? Porque ele tentou, ele insistiu, ele se esforçou, mas como aquela enfermidade puxava a força dele, ele não tinha mais força para tentar, ele não tinha mais ânimo para tentar. Então chega uma hora que ele desiste, uma hora que ele para. E o Senhor está falando comigo, o Senhor falou assim: ó, tem muita gente parando, tem muita gente desistindo. O meu povo está aceitando a vida que está vivendo, está aceitando a derrota, está aceitando o que o mundo está impondo sobre ele, está aceitando o decreto do homem. Tem gente se rendendo. Olha aí. E o Senhor está falando para você: não é hora de se render,
Não é hora de você se entregar, não é hora de ficar no chão. Pedro, a palavra quando fala que Pedro estava dormindo, Pedro estava com sono de morte. O interessante é que quando Pedro ele vai ficar com aquele sono, a palavra do Senhor vai falar que ele permaneceu prostrado. Permanecer prostrado é que ele se continuou no chão, ele continuou querendo ficar ali. Ele não tinha força para se levantar. Ele não quis se levantar. E aquilo me chamou a atenção, por quê? Porque quantas vezes as pessoas abrem cova para nos jogar? Quantas vezes as pessoas abrem um poço, abrem uma sepultura e colocam o nosso nome com a intenção de nos sepultar, com a intenção de matar o sonho, de matar a chamada, de nos aprisionar. Eles vão fazer isso com Jesus. A palavra do Senhor vai falar que quando Jesus é sepultado, eles vão colocar uma pedra e vão selar aquela pedra. Só que o interessante que eu fui lendo, e o interessante é que a pedra não era o problema, porque a pedra era só tirar. O problema do homem foi selar aquela pedra. A pedra foi colocada na boca do túmulo. Eu quero falar para você entender. E quando ele colocou na boca do túmulo e selou, o selo significa assinatura. Então quando eles colocam a boca na pedra, a pedra na boca do túmulo e selam aquela pedra, eles estavam falando: Jesus não sai daqui, ele não vai sair daqui, ele não vai se levantar daqui, ele não vai se libertar daqui. E então interessante que Deus ele me fez e me levou na sepultura de hoje em dia. Por quê? Porque na sepultura de hoje em dia, quando alguém morre, a pessoa vai colocar assim, aqui jaz fulano. A palavra jaz significa permanecer, significa se encontra. E o interessante é que quando eles fizeram isso com Jesus, eles estavam dizendo: aqui se encontra Jesus, aqui está o rei dos judeus. Aquele que disse que ia ressuscitar e não ressuscitou. Aquele que disse que ia levantar e não levantou. Olha aqui, está vendo? Aqui é a sepultura dele. Mas o anjo veio revogar isso. Mateus capítulo 28, versículo 6. E o anjo falou: vinde ver aonde ele jazia. Vinde ver aonde ele jazia. O anjo fez questão de mostrar o túmulo vazio. A palavra jazia significa: ele não jaz, ele jazia. Ele não se encontra. Ele não se encontra, ele se encontrava. Ele não está, ele está. Ei, era o Senhor mudando a roda. Eles estavam decretando algo na vida de Jesus. Ele vai ficar, o anjo vai falar, ele vai sair. Eles colocaram a pedra, ele não vai se levantar. O anjo tira a pedra, ele vai se levantar. Ei, o que colocaram na tua vida não importa para Jesus. O que decretaram na tua vida não importa para Jesus. Porque podem escrever, podem reescrever. Deus apaga, por quê? Porque o que importa é o que Deus escreve. O homem pode até escrever, o homem pode pegar a tua história. Eu não gostei do final dela, eu não gostei da história dela, eu vou mudar, eu vou reescrever. Mas Deus apaga, sabe por quê? Porque é o único que pode escrever a tua história, o único que pode falar quando vai se realizar, o único que pode falar qual é o teu sonho é o Senhor Jeová. O que o homem decreta ou deixa de decretar não importa para ele. Por quê? Porque é o Senhor falando: eu decretei, quem vai revogar? Eu assinei, quem vai revogar? Isaías capítulo 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e quem é que possa fazer escapar das minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? Ei, não importa o que o homem está falando na tua vida, não importa o que ele está fazendo para você, o que importa é o que Deus decretou na tua vida. Voltando para a palavra fala que eu falei que Pedro estava dormindo. A palavra dormindo significa jaz, permanecendo. Eu estava falando: Senhor, o que quer dizer isso? E o Senhor foi falando: o problema de muita gente é que tem gente que se encontra, pastor, no fundo do poço. Tem gente que se encontra em prisões. Tem gente que se encontra no poço. Mas o problema qual é? É que parece que a pessoa quer ficar no fundo do poço. O Senhor foi falando comigo: o problema é que tem gente que parece que quer ficar lá dentro. Parece que quer ficar lá, que não quer uma vida nova, não quer uma vida de transformação, não quer uma vida de mudança. O que eu estou querendo dizer é o que eu vou expressar melhor. A palavra do Senhor quer dizer assim: Senhor, Ele já tirou a pedra, Ele já te chamou para fora, mas você insiste em ficar lá dentro. O Senhor Ele já colocou: vem. O Senhor já tirou o obstáculo, o Senhor já abriu o caminho. Ele só está falando: vem, mas você não está abrindo, você não está se levantando. E aí o Senhor me levou até aquela palavra: Elias, até quando tu vai ficar na caverna, Elias? Até quando tu vai ficar no chão, Pedro? O anjo já entrou, já abateu os soldados, já deixou a porta aberta. Por que tu não se levanta? Por que tu não toma uma atitude? O
Senhor ele já fez, Ele já abriu, Ele já operou, mas por que você não está tomando posse daquilo que Ele fez na tua vida? Glória. Eu fui estudando, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai falar que quando o anjo ele chega diante de Pedro, ele não vai tirar a corrente de Pedro. E isso me chama a atenção. Ele abre a porta, ele abate o inimigo, mas ele não tira a corrente de Pedro. E eu falei, Senhor, por que o anjo não tirou a corrente de Pedro? Porque a palavra do Senhor vai falar que a corrente só caiu quando Pedro se levantou. Você está entendendo? Ei, tem gente que está presa, acorrentada, encarcerada, está com enfermidade aqui, está com problema ali, está passando por isso aqui, está passando por aquilo lá, porque está sendo submissa à corrente, porque está aceitando o que o diabo está colocando sobre a tua vida. Ei, o diabo ele coloca isso sobre a tua vida para achar que tem poder sobre você, mas ele não tem mais poder. A palavra do Senhor vai falar que Jesus ele morreu na cruz e a gente é livre. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre, o diabo não tem poder, mas toda vez que você aceita, toda vez que você se prostra, você está aceitando o diabo ter poder sobre a tua vida. E Pedro ele se prostrou, ele aceitou a corrente do inimigo. Só que o interessante é que Pedro ele só, para aquela corrente cair, ele só bastava ele se levantar. Eu vou explicar melhor. Ei, tem cadeia, tem prisões na tua vida que só está de pé porque você não se levantou. Ei, tem corrente que só cai quando você se levanta. Tem cadeia que só quebra quando você se levanta. Tem muralha que só cai quando você toma uma atitude. A palavra do Senhor vai falar em Atos capítulo 16 que quando Paulo e Silas estavam orando e louvando, vai acontecer um terremoto, a prisão vai se romper, as portas vão se abrir e as correntes se arrebentam. Eu estava falando, Senhor, eu entendi. É o Senhor falando, quer ver a corrente cair, quer ver a porta se abrir, quer ver a cadeia se romper, toma um posicionamento. Ei, se levanta, ei, toma uma atitude, porque quando você se levantar dentro da tua casa, quando você se levantar dentro do teu quarto, quando você se levantar dentro da tua família, aquilo que você estava vendo se aprisionar vai ser solto, aquilo que estava sendo acorrentado vai ser quebrado, a porta que te prendiam vai ser aberta, mas você tem que se levantar. O problema de Pedro foi que Pedro não tomou um posicionamento. Pedro ele não quis se levantar. E toda vez que você não se posiciona no problema, toda vez que você não se posiciona na dificuldade, quando você não se levanta, você não vê aquilo sendo quebrado, você não vê a sua vida andando. É o Senhor falando, eu estou abrindo a porta, eu estou te chamando para fora, eu estou querendo te curar, eu estou querendo te dar uma vida nova, mas você não quer. Aleluia! O Senhor me deu um tema para a pregação de hoje, porque eu gosto de pegar com título. E o título que o Senhor me deu foi uma palavra hebraica chamada tikva. A palavra tikva significa esticar uma corda ou estender uma mão. Eu venho falar para você hoje que o Senhor está te estendendo uma mão. Amém. O Senhor está jogando uma corda no fundo do poço hoje para você. O Senhor está esticando a corda e Ele está falando, vai pegar, vai segurar. Eu estou querendo te puxar para fora, eu estou querendo te trazer para fora, mas cabe a você segurar na corda ou não. Cabe a você estender, segurar na minha mão ou não. É você quem decide. O Senhor ele já está fazendo, o Senhor ele já está operando, mas muitas vezes você não quer, você não toma um posicionamento, então Deus não vai fazer. Você tem que tomar um posicionamento dentro da tua casa. Quer ver a sua vida mudar? Posicione-se. Quer ver a vida andar? Posicione-se. Levante-se dentro da tua casa. Porque a primeira coisa que Jesus vai falar para aquele homem é levanta. Pega a tua cama e anda. Aleluia, Jesus! Você tem que tomar um posicionamento. Porque se você não tomar, você não vai ver a tua vida andar. E voltando para a palavra, o Senhor, quando Pedro estava dormindo junto àqueles homens, a palavra do Senhor vai falar que sobreveio um anjo e tocou em Pedro. A palavra tocar significa bater ou ferir com um espinho para despertar. Então eu entendo que às vezes para levantar alguém, às vezes para acordar alguém, despertar alguém, é necessário ferir, é necessário bater. É o Senhor falando, eu estou ferindo, mas eu estou levantando. Eu estou batendo, mas eu estou despertando. Eu estou apertando, mas eu estou te levantando novamente. Porque a palavra levantar aqui significa levantar-se novamente. É o Senhor falando, ei, a ferida não vai te matar, a ferida não vai te parar, é para te fortalecer. A palavra do Senhor vai falar que quando Pedro estava dormindo, quando ele estava naquela situação, Pedro ele se encontrou no momento que quando o anjo fala, levanta-te depressa,
eu entendo algo muito interessante, porque às vezes a gente atrasa aquilo que Deus tem na nossa vida. E eu vou te explicar como. A palavra do Senhor vai falar que Pedro ele estava sem as suas vestes, sem a sua capa e sem a sandália nos pés. Se Pedro ele estivesse com a capa, com as suas vestes e com a sandália atada, o anjo entraria e ele sairia com o anjo. Meu Deus. Mas muitas vezes o anjo teve que entrar e esperar Pedro colocar a veste, colocar a capa e atar a sandália. Às vezes Deus o interessante é que era Deus falando: eu já estou pronto para fazer, eu já estou pronto para operar, eu já estou pronto para agir, eu já estou pronto para colocar a mão, eu já estou pronto para mudar, mas você está atrasando, você está demorando, você não está se posicionando, você está... O que você está fazendo? Aleluia. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, o que o Senhor está querendo te dizer? A palavra do Senhor vai falar: se Pedro já tivesse acordado, já tivesse com as roupas prontas, na mesma hora ele sairia dali, mas não saiu porque não estava pronto. Meu Deus! E toda vez que você deixa para você se preparar em cima da hora, você atrasa. É o Senhor falando: já era para me ter curado, já era para me ter feito, já era para me ter operado, mas você não está se posicionando, você não está se agindo, você não está se levantando. É necessário se levantar. Amém. Glória. É necessário você se posicionar, porque se não se posicionar, Deus não vai fazer, Deus não vai agir. E voltando para a palavra, o que me chama a atenção nisso é que essa palavra tem dois significados. Levanta-te depressa. A palavra levantar também significa se prepare para uma jornada. Pedro ele tirou a capa, ele tirou as sandálias, pensando que ali era o fim dele. Mas o anjo chegou e ele vai falar como falou com Elias: levanta, come e bebe, porque a tua jornada ainda é longa. Você está entendendo o que o Senhor está querendo dizer para você? Ei, coloca a sandália no pé de novo, coloca a tua capa de novo, levanta do chão, porque ainda não acabou, ainda não é o fim da história, ainda não é o fim da trajetória, ainda há esperança, ainda tem jeito. Ei, pode ser cortado a árvore, pode ter te derrubado, pode ter te machucado, mas ainda há esperança para a árvore cortada, ainda tem esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ei, o Senhor vem falar para você: eu estou estendendo a mão. Se você segurar na minha mão, vai levantar de novo, vai se estruturar de novo, vai fazer de novo. Cortaram uma árvore, mas aquela árvore, ao cheiro das águas, ela se levantou de novo. Eu venho falar para você que o Senhor está querendo te levantar de novo. O Senhor está querendo te colocar de pé de novo, mas depende de você. A palavra do Senhor vai falar que quando Pedro ele estava afundando naquele mar, ele vai clamar por Jesus, Jesus vai estender a mão e vai levantar Pedro. Salmo 18, versículo 16 vai dizer assim, ó: lá do alto o Senhor me estendeu a mão, me segurou e me tirou da profundeza das águas. O Senhor está falando: eu quero te tirar do profundo lamaçal, eu quero te tirar da cova que te colocaram, eu quero te tirar do fundo do poço. Eu estou estendendo a minha mão. Se você segurar, eu não vou te soltar. Tem um louvor que fala: com tua mão, segura bem a minha. Ei, o Senhor está querendo segurar na tua mão hoje. O Senhor está querendo te levantar hoje. O Senhor está querendo te colocar de pé novamente. Mas você tem que segurar na mão dele. Você tem que apertar na mão dele para ele operar na tua vida. O homem se encontrava 38 anos naquele tanque. Quanto tempo você vai insistir no fundo do poço? Quanto tempo você vai insistir na porta errada? Quanto tempo você vai ficar no chão? Quanto tempo você vai ficar prostrado? O tempo vai continuar passando, o ano vai continuar virando, e você vai permanecer no mesmo lugar. Aquele homem só teve uma mudança quando Jesus foi até ele. E Jesus está aqui hoje falando: ei, quer mudar de vida? Quer transformar? Quer ter transformação?